Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência à biologia. Nessa aula nós teremos aí então o assunto sistemas imunológico. Na sequência vamos trabalhar o sistema urinário e genital. Então nessa aula, uma ostentação, uma aula para falar só de sistema imunológico. Na sequência falamos dos demais sistemas. Com relação ao sistema imunológico, é importante você saber quais são os componentes do sistema imunológico. Então nós temos as células de defesa, que são os leucócitos ou glóbulos brancos. O prefixo leuco quer dizer branco, cito é célula, então são células brancas, são glóbulos brancos. Temos os órgãos linfáticos. Que órgãos linfáticos são esses, professor? Você tem lá, por exemplo, o timo, o baço, são estruturas linfáticas importantes, como a gente vai ver na sequência dessa aula. Então, órgãos linfáticos e temos a linfa. Da mesma forma que você tem o sangue circulando pelo seu corpo, existe um líquido que é a linfa. A linfa associada aí ao sistema linfático, que tem uma ação imunológica, uma ação principalmente associada ao transporte dos glóbulos brancos. Na sequência, vamos então entender como que funciona o nosso sistema imunológico. Na verdade, ao longo da vida, a gente vai ensinando o nosso sistema imunológico do que a gente precisa, muitas vezes, nos defender. Então, quando você toma uma vacina, você está ensinando o teu sistema imunológico o que ele precisa fazer quando ele entra em contato com um determinado micro-organismo invasor, para que ele possa ter uma atitude produzindo ali os anticorpos que vão te defender, aí evitando as doenças. Professor, o que é um anticorpo? Calma lá que a gente vai ver ao longo dessa aula o que é um antígeno, o que é um anticorpo. São palavrinhas que você precisa dominar muito bem aqui. Então veja, o slide aí carregado, mas eu quis centralizar tudo num slide só. Aqui nós temos o que nós chamamos de células de defesa. Então eu fui classificando essas células de defesa para você em relação aos fagócitos e aos linfócitos. Fagócitos, podemos citar aqui então como exemplo os basófilos. O que um basófilo faz? O basófilo, como também os mastócitos, na verdade o basófilo, ele é a mesma célula que o mastócito, só que dependendo da região do corpo ele muda de nome. Então veja que basófilo libera histamina e heparina em infecções. Mastócitos libera histamina quando o tecido é lesado. Então liberam substâncias iguais, Então são células que elas têm nomes diferentes devido à ação em tecidos diferentes. Lá no tecido sanguíneo recebe um nome, lá no tecido conjuntivo recebe outro nome, tecido conjuntivo do tipo frouxo recebe outro nome. Então você tem aí no sangue chamamos de basófilo, nos tecidos conjuntivos do tipo frouxo chamamos de mastócitos. O que a histamina faz, professor? A histamina ela é vasodilatadora. Então numa situação alérgica, por exemplo, numa infecção alérgica, ela é vasodilatadora. E a heparina é anticoagulante. Então, às vezes você está com uma alergia atacada e você toma lá um medicamento que ele é antihistamínico. Então tá aí, uma ação que vai tentar melhorar aquela resposta alérgica que muitas vezes o seu corpo está desencadeando. Temos ainda o eosinófilo. Talvez você já fez um exame de sangue e o resultado do exame de sangue vem lá, eosinofilia avançada. Caramba, professor, é perigoso isso? Não, às vezes é uma resposta alérgica, uma rinite alérgica, e aparece lá no seu exame de sangue eosinofilia avançada. Os eosinófilos são glóbulos brancos que nos protegem em relação a infecções associadas aí a vermes, então pode ser também uma verminose, ou processos alérgicos. Temos os neutrófilos. Os neutrófilos são os soldados de linha de frente. Quando tem uma infecção, os primeiros a chegarem na infecção são os neutrófilos. Eu sempre digo que entre mortos e feridos forma-se o pus. O que é o pus? O pus significa que ali tem uma infecção. Muitos neutrófilos estão morrendo para tentar te defender. Então, entre mortos e feridos forma-se o pus. Muitos glóbulos brancos estão morrendo, mas muitos patógenos também estão morrendo. Neutrófilos fazem fagocitose. Fagocitam com um poder não muito especializado, mas fazem fagocitose de micro-organismos que possam invadir o nosso corpo. Monócitos, eles são macrófagos. No sangue eu chamo de monócito. No tecido conjuntivo, propriamente dito lá do tipo frouxo,
nós chamamos de macrófago. No cérebro, nós chamamos de micróglia. No fígado, células de Kupffer. Então, os macrófagos, dependendo do local onde eles estão, eles recebem nomes diferentes. Macrófagos, como o nome diz, macrofagos, são comilões, fazem fagocitose. Fagocitam micro-organismos invasores. Não só fagocitam, como apresentam também antígenos. Temos células dendríticas, que apresentam antígenos. Apresentar antígeno uma vez que você tem ali um micro-organismo invasor, é importante que você apresente esse micro-organismo invasor, o que nós chamamos de antígeno, ou parte desse micro-organismo invasor, para que você ensine seu sistema imunológico. Olha, é esse cara aqui que invadiu o nosso corpo, da próxima vez produz anticorpos, certo? Então, apresentar antígeno significa isso. Agora, nós temos glóbulos brancos com grande poder de defesa. São os chefões do sistema imunológico. Então entra em ação os famosos linfócitos. Linfócito B produzem anticorpos. Na verdade, os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos que produzem anticorpos. É essa via de raciocínio. Linfócito B se diferencia em plasmócito que produz anticorpo. O linfócito T. Linfócito T, você tem o CD4, que iniciam respostas imunológicas. Linfócito T do tipo CD8, que é citotóxico. Tem uma função ali, killer, que está associado a matar células que estão infectadas por vírus. Olha só a responsabilidade do CD8. Matar células que estão infectadas por vírus. E a célula natural killer, destrói células também infectadas por vírus. Então olha a coleção de células, de glóbulos brancos que nós temos aí para defender o nosso corpo em relação à invasão de patógenos. Ao longo dessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Com relação ainda aos componentes, então você tem a linfa. A linfa é um líquido que não possui hemácias. As hemácias elas ficam somente ali então no sangue, ela não passa para o sistema linfático, percorre o interior ali dos vasos linfáticos. O timo é um componente do sistema linfático associado à maturação dos linfócitos do tipo T. Linfonodos. Linfonodos são como se fossem quartéis generais que nós temos espalhados pelo nosso corpo, onde você tem ali uma função de filtrar a linfa e o amadurecimento desses glóbulos brancos. O baço é o local onde tem a destruição das hemácias velhas, mas também tem uma função imunológica, o local onde os linfócitos são armazenados e maturados, amadurece ali esses glóbulos brancos, destruição de hemácias velhas, isso tem um nome chamado de hemocatarese, e armazenamento de sangue. Armazena um pouquinho de sangue ali também no baço. Às vezes o aluno pergunta, professor, para que serve o baço? Tem uma função imune importante, uma função em relação a essa destruição dessas hemácias que se tornam velhas. Hemácias que são os glóbulos vermelhos. Como que o sistema imunológico, então ele é composto? Ainda temos as tonsilas, as antigamente chamadas de amígdalas ali, adenoides, antigamente chamadas de amígdalas. Você que já fez, necessitou a retirada das amígdalas em um processo cirúrgico devido a uma infecção recorrente de garganta, então hoje não se usa mais esse termo amígdalas, se usa mais o termo tonsilas e adenoides. É o local de multiplicação de glóbulos brancos. E nós temos ainda a medula óssea vermelha, que é o local onde nós encontramos ali o tecido hematopoético, que está associado à produção do sangue, à produção dos elementos figurados do sangue. Então, local de amadurecimento dos linfócitos B e produção de células sanguíneas, de elementos figurados. Como que esse sistema imunológico, como que ele conversa? Através de sinais químicos, uma sinalização química que nós chamamos aí de citocininas. Então, as citocinas ou citocininas, nós temos aqui os interferos, as interleucinas, fatores de crescimento, fatores de necrose tumoral. Então veja, a partir de um estímulo que pode ser uma substância, por exemplo, eliminada por uma bactéria, uma célula é estimulada. Essa célula contém o gene paracitocina. Uma vez que ela contém o gene paracitocina, ela produz essas citocinas. Citocinas, então, nós temos como exemplo essas citocinas. Cada uma delas tem um tipo de resposta.
Uma delas vai acionar, por exemplo, associada aqui às interleucinas e aos fatores de crescimento tumoral, sinalizando lá para o teu hipotálamo que precisa aumentar ou desencadear uma febre, o aumento de temperatura. Então, como que acontece a febre? Temos uma célula que percebe o estímulo, ou seja, uma substância tóxica, ela percebe isso, produz um gene para a citocina, que pode liberar um fator de necrose tumoral, ou interleucinas, ou ambos, que vão sinalizar lá para o seu hipotálamo, dizendo, olha, desencadeia aí uma febre. Então, sinais químicos são eliminados. Essa célula, ela pode liberar substância que vai agir nela mesma, ou que vai agir em células-alvo, dizendo, olha, faz isso, toma a seguinte resposta aí, né? Vai até o local da infecção. Então essas citocinas elas vão sinalizar para o seu corpo, disparando um alarme, dizendo, olha, fomos invadidos. O negócio agora é defender esse corpo. Legal? Então é assim que funciona o sistema imunológico. Quando a gente pensa em linhas de defesa, nós temos basicamente 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa está associada à barreira. Então as barreiras ali, né? Pele, mucosas e substâncias químicas. Então a nossa pele é uma linha de defesa, primeira linha de defesa. Mucosa da boca, mucosa das regiões genitais estão associados a uma linha de defesa. Segunda linha de defesa, veja que são linhas de defesas não específicas. Nós temos esse processo de fagocitose que alguns glóbulos brancos podem desempenhar. Substâncias químicas como o interferon, que pode desencadear também ali o quê? Uma inflamação e uma febre. A febre faz parte do processo de defesa do nosso corpo. É como se estivesse disparando ali um alarme, importante para que o seu corpo ganhe um suporte. Da mesma forma que estou com febre, puxa, estou passando mal. Se você está passando mal porque aumentou a temperatura do seu corpo, tenha em mente que esse aumento de temperatura vai intensificar as defesas ali, como um alarme disparado no seu corpo, e também pode auxiliar matando esse possível micro-organismo que esteja invadindo aí o seu corpo. Tá? Então é um processo ainda não específico. E a última etapa é um processo bem específico. Entre em ação então os chefões do sistema imunológico, os linfócitos e a produção de anticorpos que vão inativar ali o possível antígeno que invadiu o corpo, o organismo. Quando você fala de eventos da inflamação, e talvez você deve perguntar o seguinte: professor, qual a diferença de infecção e inflamação? Infecção é a presença de um micro-organismo invasor. Inflamação é a resposta. Então, nós temos etapas da inflamação, os eventos da inflamação. Então, tudo começa lá com a dilatação capilar. Lembra da histamina? Vasodilatação. Dilatação dos vasos sanguíneos pela liberação da histamina. E, ao mesmo tempo, também a heparina, que é anticoagulante. Então, você tem aqui o aumento do fluxo sanguíneo. Isso vai desempenhar o quê? Nesse aumento de fluxo sanguíneo, você tem ali mais sangue chegando, isso faz com que tenha também um calor local, às vezes você sente uma febre só no local da infecção. Só no local ali, né, em que tem uma infecção e vai desencadear o primeiro evento da inflamação. Aumenta a temperatura naquela região. Aumento da permeabilidade capilar, isso vai fazer com que os glóbulos brancos consigam sair dos vasos, então saída do plasma, causando ali, né, uma vermelhidão, então aquele machucado fica vermelho. Chegada de glóbulos brancos, então eles saem dos vasos sanguíneos, a gente chama isso de diapedese, causando ali um edema. Edema é um inchaço, um acúmulo de líquido. E temos a resposta associada à febre, proliferação de leucócitos, como eventos ali de dor. Então, são eventos aqui da inflamação. A diapedese, que é uma palavrinha importante para essa aula, é importante então que você domine. O que é diapedese? Diapedese, você tem aqui então o seguinte: na diapedese é quando um glóbulo branco ele sai do vaso sanguíneo indo até o local da infecção. Isso nós chamamos então de diapedese. Com relação à resposta imune, nós temos a imunidade, que pode ser inata, também chamada de natural. A inata é aquela que você já nasce com ela. Está associada a defesas de barreiras, né, associada à pele, mucosas e secreções. Defesas internas em relação a fagócitos, que são glóbulos brancos. Células natural killers.
respostas inflamatórias, então uma resposta inata é aquela que você já nasce com ela. Mas nós temos uma imunidade adquirida, que é o que você vai programar o teu sistema imunológico, através do uso aí de vacinas. Então cada vez que você toma uma vacina, você está adquirindo uma imunidade. Você está ensinando o teu sistema imunológico. Temos uma resposta humoral e uma resposta mediada por células. A palavra humor significa líquido. Então a resposta humoral, ela está associada aos anticorpos. Os anticorpos estão relacionados a essa defesa humoral. Então anticorpos agem contra infecções nos líquidos corporais, tanto na linfa quanto no sangue. Resposta mediada por células. É a própria célula te defendendo. Células citotóxicas agem contra infecções nas células corporais. São glóbulos brancos que detectam que tem células que foram invadidas por vírus e vão causar a destruição dessas células, como os linfócitos CD8 citotóxico. Legal? Então tá aí, esses são aí os eventos em relação a uma resposta imune. Sobre o que é um antígeno e um anticorpo? Um anticorpo é uma substância que o teu corpo vai produzir quando ele entra em contato com um patógeno. E o anticorpo, geralmente representado na forma de um Y, ele vai se ligar a esse antígeno. Se o anticorpo ele se liga com o vírus, ele não permite então que esse vírus penetre nas nossas células. Então é importante que você tome uma vacina, por exemplo. A vacina contém o que, professor? Contém antígeno. Quando eu tomo uma vacina, a vacina contém o antígeno, que é o próprio vírus, a própria bactéria, que vai ensinar o meu corpo dizendo, olha, aqui está uma bactéria morta, não vai causar doença em você. Mas quando o teu corpo entrar em contato com uma bactéria viva, ele vai produzir grande quantidade de anticorpos inativando esse micro-organismo. A resposta humoral está associada ao linfócito B. Linfócito B produz uma resposta humoral. O que é resposta humoral, professor? Humor quer dizer líquido, ou seja, é uma resposta que acontece no meio líquido do nosso corpo. Sangue, linfa. Então você tem aqui, olha só, o antígeno associado ali à presença do micro-organismo. Os linfócitos B percebem esse antígeno, produzem anticorpos, então eles vão se diferenciar em plasmócitos que vão produzir anticorpos, inativando esse micro-organismo invasor. Então lembre-se que linfócitos B, resposta é humoral. Linfócitos B se diferenciam em plasmócitos que produzem anticorpos que vão inativar um micro-organismo invasor. Eu vou compartilhar com vocês uma parte retardada aqui do meu estudo. Na minha época de estudante eu fiquei pensando, como que eu vou decorar isso aqui? E aí eu decorei assim, B de bravo. Quando você está de mau humor, você está muito bravo. Ah, não quero ver ninguém, eu sou anticorpo. Você está bravo, você é anticorpo. Então, linfócito B lembra que você está bravo, mau humor, resposta é humoral, e quando eu estou de mau humor eu não quero ver ninguém, eu sou anticorpo. Então, foi assim na minha época de estudante que eu decorei como que funcionava o linfócito B e nunca mais esqueci. Então eu compartilho essa parte para poder talvez ajudar você. Ah, como que eu vou lembrar disso? Né? Uma parte meio retardada aí, mas que me ajudou. Talvez ajude você também. O linfócito T, que é uma outra célula especializada, um chefão aí, ele está relacionado a uma resposta celular. Resposta celular, ou seja, é a própria célula agindo. Então você tem ali os plasmócitos que produzem anticorpos. Você tem aqui o macrófago que faz fagocitose. Uma vez que o macrófago faz fagocitose, ele também apresenta antígeno. E ele vai ensinar o meu corpo o que é esse antígeno. Como se ele estivesse entregando um retrato falado. Olha quem eu fagocitei. E aí você tem então a ação do linfócito T auxiliar, que é ativado, produzindo substâncias, e isso também faz com que você tenha ao longo da sua vida células de memória. Então o nosso sistema imunológico ele aprende o que é um antígeno, o que é uma substância invasora. Pensando em antígeno, quando você toma uma vacina, a vacina está associada a uma imunização, a um processo de imunização. Mas quando eu entro em contato pela primeira vez com um determinado patógeno, com um determinado antígeno, a quantidade de anticorpos que eu produzo é muito baixa. Então, por isso, muitas vezes, na primeira vez que eu entro em contato com uma substância estranha, eu não produzo uma grande quantidade de anticorpos. Mas, uma vez que o meu
O sistema imunológico aprendeu que isso daqui é um micro-organismo invasor ou um antígeno. A segunda resposta, ela é muito rápida, produz muitos anticorpos. Então, por exemplo, a vacina vai agir assim. Quando você toma uma vacina, você expõe o teu corpo ao antígeno, mas um antígeno atenuado ou morto que não vai causar a doença. Quando o seu corpo entra em contato com aquele micro-organismo invasor vivo, ele produz uma grande quantidade de anticorpos rapidamente. Então essa segunda exposição ao antígeno, uma produção exagerada até de anticorpos, e você não desenvolve a doença. Não é assim que o nosso sistema imunológico vai aprendendo. Então, em relação ao nosso sistema imunológico, nós temos tipos de imunização, para que a gente possa fechar esse raciocínio com chave de ouro. Vamos lá. Tipos de imunização. Temos uma imunização ativa e uma imunização passiva. Imunização ativa é quando o meu corpo produz anticorpos. Imunização passiva é quando eu já recebo esses anticorpos prontos. Então, exemplo de imunidade ativa. Resposta de um hospedeiro ao antígeno. Um exemplo seria a vacina. O que a vacina contém? Antígeno. É o meu corpo produzindo anticorpos. Uma ação ativa, né? E é artificial porque a vacina é artificial. Uma imunidade natural, por exemplo, quando de forma natural eu recebo algum contato com antígeno, eu tenho, por exemplo, eu desenvolvo a doença. Então, doenças que provavelmente você adquiriu na infância fez com que você produzisse anticorpos. Desenvolveu a doença, mas produziu anticorpos. E hoje você está imune a essa doença. Então, foi de forma natural e ativa porque você produziu os anticorpos. Agora, passiva é quando eu recebo um soro, por exemplo. O soro eu já recebo o anticorpo pronto. Meu corpo não produz esses anticorpos. Então ela é artificial, porque é um soro, e passiva, porque eu não produzo os anticorpos. Então perceba que o soro é uma imunidade o quê? Artificial. A vacina, artificial. Só que a vacina, imunidade ativa. Soro, imunidade passiva. E ainda temos imunidade natural passiva, quando a partir do leite materno eu recebo o colostro, que é aquele primeiro líquido que é liberado ali na primeira amamentação, nas primeiras amamentações, que eu recebo anticorpos lá da nossa, que nós recebemos anticorpos lá da nossa mãe. Ou via placentária também. Então recebo anticorpos já prontos que vão ser importantes nesse primeiro momento, programando o meu sistema imunológico. E para a gente fechar, eu preparei aqui uma tabelinha, para que você não tenha mais perigo, né, em relação a confundir a diferença entre soro e vacina. Tipo de imunização, né? Você tem ali em relação aos imunobiológicos, o soro e a vacina. Imunização, o soro, imunidade passiva, porque eu recebo os anticorpos já prontos. Vacina e imunização ativa, porque eu produzo o quê? Os meus anticorpos. Eu recebo o antígeno. Os dois são artificiais, então imunidade artificial. Constituição, o soro eu recebo o anticorpo, a vacina eu recebo o antígeno e eu produzo os anticorpos. Por isso, imunização ativa. A resposta do soro é imediata, é rápida. A resposta da vacina é de longa duração. O tempo de ação. O soro tem uma ação temporária. Então, se eu for picado, por exemplo, por uma cobra, eu preciso tomar um soro. Por uma aranha, preciso tomar um soro. Só que daqui 6 meses, se eu for picado de novo por outra cobra, se é azarado, professor, também. Eu preciso tomar o soro de novo, porque a imunização aqui ela é o quê? Imediata, mas é temporária. A vacina já tem uma ação duradoura. A vacina associada a patógenos, vírus, bactérias, outros micro-organismos, até vermes, como no caso aí da esquistossomose. Tem uma vacina para esquistossomose, né? Então são micro-organismos. E o soro serve para quê? Intoxicações. A partir de venenos, de picadas de cobra, de aranhas, né? Prevenir ali também rejeições de órgãos, toxinas que às vezes a gente tem contato, precisa fazer aí o uso de um soro. Esse é um assunto importante, que você domine bem a diferença entre soro e vacina. Maravilha? Fechamos assim mais uma aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.